Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Lembra do nosso desenho? Essa ideia ela não é minha, ela é de uma colega nossa, Tânia Marques, e ela pediu para eu pintar, se eu poderia pintar, e eu tô trazendo hoje pra gente, tá? Esse risquinho aí não tem lá meus créditos, nem guia de cores, nada. Apenas vou reproduzir pra gente, tá bom? Vou começar a pintura fazendo aqui, né, um fundo. Vou passando o incolor. A Tânia, ela não fez um chão, ela fez um pequeno esfumaçado, curtinho mesmo, bem discreto em volta. Então, eu vou passar o incolor, passar por aqui, porque eu quero puxar também uma sombra bem discreta por aqui em volta. Não procurei o guia de cores que ela usou, no entanto, eu vou formando aqui um guia de cores próximo daquilo que ela fez, tentando aproximar o máximo possível, tá certo? Vou pegar aqui, aquele era um pincel 18, agora vou pegar aqui um pincel 14 e o verde oliva escuro. Vou colocar aqui, olha. E vou esfumaçar um pouco em cima desse incolor. Movimento circular para emendar melhor, esfumaçar melhor. E também, tipo, varrendo aqui a tinta por aqui por cima. Essa parte aqui, com o pincel sujinho ainda, eu venho aqui e coloco o mostarda. E vou esfumaçar essa sujeirinha aqui. Deixar assim mais suave. Aqui, quase nada. Um pouquinho mais de incolor para suavizar ainda mais. Desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu passei já o incolor aqui, tá? Então, eu vou trazer toquezinho do mostarda. Por que eu tô fazendo essa pintura? Bom, nossa colega, ela fez essa pintura, que é muito simples, assim, e muito boa, né? Para pano de copa, para quem pinta aí para vender, né? As pessoas gostam muito de desenho assim de frutas. É uma ideia boa. E ela disse, como eu poderia melhorar? Onde? Me mostra, me diz como. Então, acho que a melhor forma, né, de alguém ver se de eu explicar como eu pintaria, se ficou diferente do dela, se ficar, é fazendo. Aí ela vai comparar e vai ver o que ela fez e como eu faço, já que ela quer que eu dê uma ideia do que ela poderia mudar. Bom, passei aqui o mostarda, mas como aqui é muito profundo, né, muito adentro, eu coloquei um pouquinho do verde oliva escuro. Aqui embaixo, eu vou colocar só verde oliva escuro. Como ela saiu fazendo assim, um fundo, aí pra esse lugar mesmo, esse lado aqui, ela não colocou e ficou bom, ela não colocou o fundo e ficou bom. Mas, bom, eu costumo colocar geral, uma vez, ou eu coloco ou não coloco, às vezes eu não coloco nada, e às vezes, quando eu vou fazendo assim, eu já coloco geral. Essa sombra, né, atrás do nosso desenho. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho também.
mas eu vou colocar assim mais delicado, tá certo? Essa região eu não vou fazer porque a gente tem essas flores de batidinhas que ela própria vai dar um acabamento pro tecido, viu? E para a parte de fundo, né, eu vou deixar assim, apenas isso. Então, agora, vamos começar a nossa pintura. Quanto às folhas, eu penso ter uma base, né, a folhinha que ela fez, penso que tem uma base verde folha. Vou preencher aqui minha folhinha toda com verde folha. Penso ter, né, uma sombra com verde musgo. Aqui, deixa eu passar o verde musgo aqui. E espalhar ele um pouco, não riscado. Um pouquinho desse lado. É um ótimo guia de cor para folha. Aqui eu vou fazendo a mesma coisa. Escurecer um pouquinho para cá. E deixar uma luminosidade aqui, desse lado. Escurecer aqui embaixo. Isso é o verde musgo, né, que tô passando aqui em cima. Essa aqui, eu gosto de escurecer a região onde minha folhinha se encontra embaixo de alguma coisa. Então, eu vou escurecer por aqui. E aqui. Essa outra também vou escurecer onde ela está embaixo de alguma coisa. Eu encontrei um toque de branco também, e o branco eu costumo colocar onde tá mais clarinho, tá? Então, vou colocar aqui desse lado, até mais acentuado, e vou colocar aqui. Um pouquinho aqui. Olha só, colocar aqui. Esse é um pincel 16, cortado, lixado, bem velhinho. Colocar aqui. Deixar o branco aparecer. Mas eu não tô deixando uma pintura riscada. E me dando as tintas bem, por sinal. Vou passar aqui, olha, essa parte livre. E eu vou passar o branquinho aqui. As outras duas folhinhas, as outras duas últimas, eu estou seguindo essas mesmas regrinhas, tá? Não tem diferença na pintura. Como não aparece, não aparece direito, eu tô fazendo todas de uma vez. Estou fazendo elas seguindo isso aqui. Para nervuras,
penso que tenha sido usado o verde oliva, que olha, como é uma folha bem fantasia, podemos brincar, tranquilidade aqui com nervuras, contornos, enfim. Vou contornar um pouquinho, não vou contornar toda a minha folha, mas vou sair fazendo contorninhos nela. Aqui e ali. E vamos para a próxima. Nervura principal, as auxiliares. E uns contorninhos. Aqui. Isso tudo com tinta só de um lado do pincel, viu? E vou seguindo. Fazendo essas outras duas, mesma coisa. Tinta só de um lado do pincel, nervura principal, que essas auxiliares. E um contorninho. Que eu não vou contornar minha folha inteira. Pode estar usando aí o verde pinheiro para fazer esses contornos, essas nervuras. Fica bom. Fica até dentro, né, da mesma tonalidade. Não dá para ver direito, né, para perceber direito, mas talvez ela tenha usado o pinheiro mesmo. Agora eu vou começar a pintura da minha maçã, fazendo o preenchimento dela inteira com púrpura. Essa maçã será assim, aquela bem escura. Preenche ela toda com púrpura e volto pra gente detalhando. Vou pegar aqui um pouquinho de mostarda, quase nada aqui na quina do pincel, colocar aqui e vou puxar assim, riscando um pouco para fora. É um lugar de luz? Não, não é que é um lugar de luz. É que tem um toque mais, pode ter um toque mais amarelado em algumas regiões da nossa maçãzinha. Aqui, passar um pouquinho por aqui. Esse tipo de maçã, ela não costuma ser assim muito riscadinha. Então, as cores que a gente vai colocando, a gente pode emendar bem. Embora nessa região aqui de cima, eu vou deixar mais emendado, mais riscadinho. Menos emendado e aqui mais emendado. Essa é uma possibilidade, né? Porque na pintura das maçãs, principalmente dessas, que são assim, mais escuras e que acaba sofrendo o reflexo do em volta, da luminosidade, da sombra, enfim. Então, as possibilidades são grandes. Isso aqui é vinho. Eu vou colocar o vinho aqui, onde ela se encontra atrás de alguma coisa, embaixo, atrás. E daí a gente começa a pensar na pintura das cerejas. As cerejas, a pele dela, né, tem a possibilidade de um brilho bem lisinha, brilhante. Então, ela pode, a
gente pode pintar ela bem manchadinho. E essa maçã, esse tipo de maçã, a gente também pode abusar um pouquinho de manchas. E é o que eu tô fazendo aqui agora. Vou colocar um pouco aqui. Nessa parte aqui do em volta. Aquela questão de esfericidade, mas para isso. Não se preocupe onde vão, depois onde você vai colocar, né, as luminosidades, onde vão cair as luminosidades. Nesse primeiro momento, a gente vai distribuindo essas manchinhas com tons mais escuros. Coloquei primeiro o mais claro e vou colocar também o mais escurinho. É uma questão de olhar mesmo, de observar, né? Não tem muito assim, se você vai colocar aqui, ali, nessa posição ou naquela. E isso que eu já estou colocando aqui é o preto. Vou abusar um pouquinho do preto na região, realmente, de sombra mais marcada. Não apenas, né? Por exemplo, aqui, ó, posso marcar um pouco com esse preto. Aquela coisa que eu falei sobre a gente ter a liberdade de manchar um pouco igual a gente faz na casquinha ou na pele, né, das cerejas. Deixa eu misturar melhor. A gente não precisa que seja preto, né? A gente precisa que tenha os tons misturados por aqui. E olha quantas misturinhas, quantas manchas. Vou deixar as manchas assim bem expressivas, né? Para ali render a ideia apenas. Agora, eu venho com o branco. Vou passar ele bem marcado aqui. Eu tô deixando irregular essa parte de cima. Não todas, mas algumas elas apresentam essas maçãs mais escuras, formato mais irregular. Aqui. Deixa eu trazer mais por aqui. Acentuar essa região aqui. Quer colocar uma luz mesmo, um brilho, algo assim mais marcado, também cabe para essas maçãs. Aproveitar a sujeira do pincel. E vou agora usar uma quantidade de branco mais expressiva.
aqui. Colocar aqui também. Os lugares que ficaram mais clarinhos, a gente pode vir, né, deixando ainda mais branco. Mas não é um todo, né, só cantinhos assim menores. Aqui, olha, eu vou deixar bem mais expressiva. Sabe aquelas marcas que a gente pinta em vidro? Pronto, vamos lá. Mais separado. Sim. Deixa eu apagar para cá. Apagar para cá. Tirar excesso. E deixar mais marcado aqui. Vamos deixar essas marcas assim bem expressivas, mas você pode deixá-las, você aí na sua casa vai olhando e vê se quer deixá-las mais suaves, tá certo? Embora eu não vá deixar minha maçã aqueles risquinhos que a gente faz nessa outra aqui para você ver a diferença, assim, bem marcado, bem riscadinho, mas eu vou puxando também, assim, as luminosidades e sombra no sentido do risco das maçãs. Pronto, deixa eu fazer agora, pegar o sépia. Aqui com o pincelzinho 0 e o tom sépia, eu vou fazer o cabinho. Lembra que tem um cabinho aqui? Então, vamos fazer. Você pode, na pintura, deixar ele de fora, se você acha que é difícil, né? Vai cobrir, vai ficar difícil de encontrar. Ou você pode pintar tudo e depois cria novamente aqui, é o que basicamente eu estou fazendo. Pronto. O cabinho está de volta aqui. Pegar um pouquinho de branco. Vou marcar essa região aqui de cima. E vou descer uma luminosidade aqui, que vai, né, mostrar ele melhor pra gente. É tudo muito escuro. Um pouquinho assim de branco vai, olha só, ressaltar melhor a pintura desse cabinho aqui dentro, tá? Agora, vamos pra pintura dessa outra maçãzinha. No caso, a nossa colega, ela disse que acabou o branco dela, né? Na pintura acabou o branco. Aí, você vai pintar assim uma maçã e você não tem o branco. Aí, dá uma olhadinha aí nas suas tintas, se você tem o marfim para substituir, por exemplo. E se você não tem, você precisa pintar, né? Então, você vai pegando tons mais claros, como, por exemplo, areia, palha, salmão bebê, azul bebê, enfim, tons que tenha bastante branco para colocar uma luminosidade. Dependendo do tom, você vai sentir uma diferença na sua pintura, mas não vai perder o sentido, tá? E também tem uma coisinha aqui. Peguei aqui novamente o mostarda, pincelzinho 0, e vou distribuir uns pinguinhos, assim, ó, em cima dela,
tá? Isso aqui você pode colocar antes, deixar secar para começar a pintura, você pode colocar depois. Só tem uma diferença assim, se você colocar esses pinguinhos antes, eles apagarem demais, depois você reforça um ou outro. E se você colocar assim depois, como eu estou colocando aqui, você precisa, né, seria mais interessante que você esmagasse, eu chamo assim, eles um pouquinho em cima, né, da pintura. E você não precisa respeitar luz ou sombra. Todo cantinho você pode distribuir. Vários em regular, não demais também, né? E estão aqui bem marcadinhos, não é isso? Aqui, ó. E eu gosto de ir apertando assim, para que eles se prendam melhor. Se algum ficar muito grande, você pode apagar um pouquinho. Pressiona, limpa o dedo em um paninho à parte, para não ir manchando. Porque se você sair pressionando eles e ir direto, aí você vai tirar a tinta de um e colocar ao lado de outro. Você precisa ir, assim, ó, sumindo eles de forma que apareça ainda, né? Veja que ainda tá aparecendo, mas eles ficam bem mais neutros quando a gente faz isso. E é importante que eles fiquem assim discretos, como se quase nem tivesse lá. Então, você vai fazendo isso até isso acontecer, assim, vai apertando eles até mais que uma vez, até eles se neutralizarem mais aí em cima da sua pinturinha, tá certo? Pronto, a minha vou deixar assim. Vou começar aqui a pintura dessa. Vou começar a pegar o mostarda mesmo, vamos lá. Passar aqui dentro o mostarda. Olha, gente, o branco e o preto são duas tintas que é igual o sal e açúcar. A gente precisa ter em casa, né? Açúcar ou algum doce, um adoçante, sei lá, que você usar aí na sua casa, mas precisa ter o sal e ter o açúcar. Ter uma base doce na nossa casa. Então, é necessário. Se a gente pinta, a gente precisa ter. Deixa eu trazer vocês um pouquinho para cá, para tirar essa sombra aqui. Quase todas as pinturas, não todas, levam o branco. E o preto, quando a gente precisa, ele faz uma diferença. Por mais que a gente coloque outro tom escuro, também faz uma diferença. Deixa eu passar mais aqui desse mostarda. Não se preocupe com essas flores aqui. E depois, ela é bem como diz, o acabamento. Vai cair aqui em cima, não importa necessariamente se mais ou se menos. Então, a gente pode manchar elas, que não vai fazer diferença, não. Eu vou terminar o preenchimento aqui agora com o amarelo canário. Pode ser o amarelo ouro, pode ser o limão, pode ser o amarelo que você tem aí, né? Mas eu vou usar hoje o mostarda, essa misturinha aqui para essa base de mostarda e amarelo canário. Primeiro as emendas. A emenda desse tipo de maçã, essa mais vermelhinha, mais amarelada, na verdade é como se ela fosse amarela manchada com o vermelho, esse caso aqui, né? Eu gosto de fazer assim, deixando riscado já.
aqui, ó. Esse tecido, ele pega muita, muita tinta. Aqui. Deixa eu fazer logo esse lado também, fechar nessa parte de emenda. Ou seja, a gente já olha e já sente que tem, de certa forma, assim, uns risquinhos, né, aqui em cima. Precisa você deixar marcado demais, não? Porque quem vai fazer esse trabalho bem marcado será o vermelho. Mas a gente já vai, né, pensando aqui os risquinhos de nossa maçãzinha. Pronto, deixa eu terminar agora o preenchimento aqui em cima com o amarelo canário. Agora, eu vou pegar um pouco de sépia. Vou escurecer essa região aqui dentro, escurecer um pouquinho. Deixa eu pegar um pincel menor, esse está muito grande para esse trabalho. Aquele era um 16. Esse é um 8. Essa sombra que vai sair daqui de dentro, ela sairá também riscadinha. Aí, você pode estar assistindo pela primeira vez, aí, né, o canal, você não acompanha, não viu já, por exemplo, os riscos, tem um vídeo aí com os riscos das maçãs. Como são esses riscos? O que sai daqui de dentro, sobe aqui reto e vai arredondando aqui, ó, acompanhando a circunferência da maçã. O que sai daqui, ó, dessa região aqui, ele vai descendo aqui reto e vai arredondando aqui, olha, acompanhando também a esfericidade de nossa maçã. Você vai trazer uma sombra, alguma coisa aqui, aí você vai trazendo assim, ó, jogando aqui dentro, tá? A gente tem que ir acompanhando essa esfericidade. E isso é uma característica realmente dessas frutas e que, se a gente observar direitinho, independente de qualquer mancha que tenha nela, essas manchas seguem essa orientaçãozinha, assim, ó. Vem sempre nesse sentido. Bom, eu vou colocar mais um pouquinho aqui de sépia. Deixa eu marcar bem aqui, acompanhando o desenho da pera. Não importa se depois isso aqui vai sumir, se vai sobrar alguma dessas sombras, mas coloque, porque o que sobrar já vai estar sombreado o seu trabalhinho. E se precisar reforçar alguma coisa depois, você o faz. Eu não vou riscar isso aqui, porque essa sombra é como se fizesse parte dessa outra fruta, não daqui, diferente dessa aqui de dentro. Agora, eu vou pegar aqui o vermelho, apenas risca a sua maçã, tá? Você não precisa tentar fazer igual ficou a minha, a não sei que você esteja tentando copiar uma fruta real, né? Mas se você observar as maçãs, todas têm essas manchinhas diferentes. É como se fosse uma impressão digital. Cada uma tem a sua. E aqui, vamos ver o risquinho das maçãs, né? Olha só, coloquei o vermelho aqui, nessa base aqui em cima. E eu vou riscando assim, ó. Arredondando para baixo. Quanto mais central, mais reto o risquinho. Aqui, olha. Aqui vai arredondando e para cá já vai arredondando.
Esquece a sombra, vai passando por cima. Vai saindo aqui, ó, dessa borda, né? Então, esse risquinho, ele já tem que ir caindo aqui pra dentro. Aqui, ó. Como, por exemplo, aqui. Deixa eu ver se dá pra você ver direitinho. Que vem aqui para dentro. Aí, você vai descer mais aqui, né? Vem aqui para dentro. Aqui, vamos continuar pintando e trazendo para cá. O que vier daqui vai de encontro, necessariamente de encontro ao que já saiu daqui de cima. Aqui, olha, eu vou puxar um pouco de vermelho aqui. Vai de encontro a esse. Eu vou puxar aqui, vai de encontro a esse aqui. Não leve torto, senão vai ficar estranho sua maçãzinha. Tirar o vermelho daqui e vou levando ali, ó, de encontro a esse aí em cima. Vai cair aqui para dentro. E assim segue. Vem aqui de fora, vai caindo aqui para dentro. Aqui o centro dela. Reto. E aqui vai arredondando. Tá vendo? Aqui eu estou fazendo os riscos da minha maçã. Depois eu posso brincar bastante com ela aqui. Aqui. E aqui eu vou colocando também. Já temos aqui o sentido, né, da nossa maçãzinha. Essas maçãs, às vezes, elas têm uma pintura ou uma pele, né, que um lugar é mais escuro, mais vermelho, outro lugar o amarelo aparece mais. Então, a gente pode brincar bastante aqui em cima. O que a gente não pode é perder o sentido dos risquinhos dela. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tô manchando aqui e dá certo, porque eu tô manchando no sentido que realmente precisa, né? Olha só. Tô escurecendo mais essa parte. Puxando no sentido do risquinho da minha maçã. Deixa eu escurecer essa região aqui. Passar o vermelho aqui. Olha, tudo isso assim é bem aleatório, tá? São possibilidades. Eu não tô olhando uma fruta de verdade. Tô só aqui marcando um pouco a minha pinturinha. Aqui pode ter verde, vinho. Deixa eu colocar um pouco de vinho.
por aqui. Mas a gente vai manchando sempre nesse sentido. Fazer aqui bem devagar, vou manchando aqui com vocês, para perder, né, também esse medo. Se você souber fazer esse risquinho, por isso que eu já fiz ele antes, esses risquinhos de para onde puxar, né, essas tintas, pronto, o resto tranquilo. Porque o resto você vai só colocando um pouco mais de tinta, no sentido que você já marcou toda a sua maçãzinha. Aqui, vou colocar também. Pegar um pouquinho mais. Vocês verem que eu vou assim, né? Parece que eu não quero pegar tinta, mas é mais ou menos isso mesmo, viu? Pegue bem pouquinha tinta. Aqui. Olha só nossa maçãzinha. E vou colocar agora branco. E o branco, ele, olha só, a luz dele, você segue mais ou menos. Mais ou menos, né? Não tem necessariamente, porque assim, aqui vai cair uma luminosidade. Ela pode cobrir totalmente o risquinho que estava aqui. Viu? Mas eu gosto também de seguir a mesma orientação. Embora eu passe assim, ó, apagando aquilo, né, que tem ali. Que foi pintado ali. Deixa eu colocar aqui o brilho mais acentuado. E vou colocar aqui também. Vou deixar esses pontos apenas. Poderia colocar aqui também. Deixa eu colocar um pouquinho, mas eu vou colocar só a luz, tá? Não vou deixar brilho aqui, não. Pronto. Vou, então, ela já tá bem manchada, né? Poderíamos pintar bem menos ou manchar ainda mais, mas enfim. Eu vou colocar agora o cabinho, pegar o sépia. Vou redesenhar aqui, ele não tá aparecendo mais, mas é algo muito simples de ser feito. Esse aqui é o meu pincelzinho zero. Pronto. Agora, deixa eu pegar um branquinho também. Marcar essa região aqui, que ela está voltada para nós. E colocar um pouquinho de luminosidade para esse cabinho. Quando a gente tem, como essa luz tá muito para aqui, ó, bem, então essa sombra poderia ficar marcada para cá. Eu não vou colocar sombra para esse cabinho, não. Nem coloquei para a primeira maçã, nem vou colocar para essa. Vou deixar assim bem livre. Mas tem outra coisinha que eu quero fazer. Vou pegar aqui o amarelo canário. Colocar os pinguinhos também. Onde eu coloco, todo canto, não importa. Se é luz, se é sombra, pode ir colocando. Aqui.
Não precisa colocar demais, mas eu sempre faço isso. Dou uma esmagadinha nesses pinguinhos, para eles, como se eles fizessem parte, eles penetram mais no tecido e passam a fazer parte do contexto. Se algum apagar demais e você quiser reforçar, você reforça. Se você achar que não apagou bastante, você pressiona mais de uma vez. Esse sumiu, viu? Pronto, vou deixá-la bem assim. Agora, nós vamos pensar na nossa perinha. Deixa eu ver, dá pra você ver ela inteira. Pronto, eu vou separar entre, né, as muitas possibilidades que poderíamos estar usando para pintar uma pera. Eu vou usar aqui amarelo limão e verde maçã. O amarelo limão pode ser substituído por algum outro amarelo que você tenha aí, até mesmo amarelo canário, né, que chega mais próximo. E o verde maçã, verde folha, verde abacate, verde pistache, enfim. Eu vou preenchendo aqui, ó, grande parte da minha perinha com o amarelo limão. Essa parte mais acima, mais para luz. Olha só o quanto eu cobri da minha pera com o amarelo limão. E agora, eu vou vir com o verde maçã, terminando isso. Aqui, vou passar por aqui por baixo. Não tem problema se manchar aqui as minhas flores. Esse acabamento que será feito com flores. Vamos aqui com as emendas. As emendas da pera é diferente, né? Não é riscado, ao contrário, é bem misturadinho os tons. Até por isso, me preocupo primeiro com as... É necessário se preocupar primeiro com as emendas. Para que um tom não seque, depois fique difícil da gente sair emendando, né? Pronto, o restante aqui vai ser só o preenchimento aqui. Nós temos duas boas possibilidades de sombra aqui para a nossa perinha, mas hoje eu vou usar o verde oliva. O verde oliva e o sépia, eles são bons para colocar sombra em algumas pinturas assim mais clarinhas. Eu vou passar aqui um pouquinho, tá? Do mostarda. Pode ser caramelo, pode ser siena natural, amarelo cádmio. Eu vou colocar aqui um pouquinho do mostarda. Já estamos usando ele desde a sombra, né? Na nossa pintura, eu vou colocar ele mesmo. Aí, você diz, você tá colocando no lugar de luz, não tem problema não. Isso aqui é base ainda, tá bom? Quando chegar a hora de colocar luz e sombra, aí a gente vê onde escurecer e onde clarear. Pronto, agora sim o verde oliva já vem como nossa sombra. Vou escurecendo por aqui. Se você está usando a sépia para a sombra da sua pera, é o mesmo lugar que você vai colocar, não muda. Escurecer por aqui porque tá um pouco mais declinado, voltado para o chão. E ainda tem a questão da esfericidade. Vou subir por aqui minha sombra.
bem marcadinha. Essa região aqui, eu gosto de deixar ela mais assim, ó, essa parte aqui, ó. Deixar ela mais marcada ainda. Porque ela tem mesmo uma, assim, acentua um pouco aquela curvatura, uma curvaturazinha entre essas duas porções. E eu deixo essa, olha só, essa esfericidade aqui, ó, e essa aqui, assim, bem mais marcada. O lugar de você escurecer com sépia é esse. Claro que você vai usar um pouquinho menos de sépia. Aqui estou usando um pouco mais o verde, tô abusando mais dele. Colocar aqui. E essa sombra, ela vai sumindo por aqui. Em resumo, você faz aí uma base na sua pera, no tom que você quiser. Pode ser misturas de tintas, como fiz aqui, não é? Coloquei aqui o mostarda, amarelo limão, verde maçã. Ou você pode encher sua pera inteira de um só tom. O amarelo limão, o verde pistache, o verde maçã, enfim. A sua sombra, você vai, né, escurecer parte que vai pro chão. E você, ó, essa região aqui, veja que eu escureci um pouquinho aqui, vim trazendo. Aqui ela pode ficar um pouco triangular e aqui também, ó, triangular, essa sombra. Pra gente dar uma esfericidade para essa porção e para essa porção, dar volume para nossa perinha. Aqui eu vou escurecer, olha, essa parte aqui. Eu fiz uma sombra aqui, então eu ganhei já a possibilidade de ter uma sombra mais marcada pro lado direito. E abusei aqui um pouco dela. O branco tá muito evidente, né? Onde vai ser nossa luminosidade. Aqui, ó, na parte que já está mais clara. Você diz, vai sumir o mostarda, não tem problema. Aqui. Aí, você diz assim, tá faltando branco aqui em casa, coloque o marfim, coloque o amarelo bebê. Se não tiver nenhum desses tons, olha aí o que tem mais branco na sua tinta, né? Aquela cor mais clarinha que tiver e use ela. Pode ser o salmão bebê. Aqui. A luz da pera, eu gosto, o brilho dela, eu gosto de colocar ele mais emendado, não solto. Assim, tipo esse aqui, coloquei aqui, ó, e deixei. Eu gosto de emendar um pouco a lateral dele. Ela não tem uma pele que pede uma luminosidade, assim, muito solta, mas uma luminosidade mais emendada. Trazer um pouco mais por aqui. E vou limpar o meu pincel por aqui por cima. A pera, ela tem uma... Deixa eu passar um pouquinho aqui o meu pincel. Só sujinho, viu? Veja que eu não levei branco nenhum aqui, não. Tem uma sujeirinha que saltou aqui, mas só isso. Ela também, ó, tem essas marquinhas. E essas marquinhas, enquanto, né, que das maçãs costuma ser mais clarinhas, da pera costuma ser mais escurinha. Então, eu vou distribuir uns pinguinhos com verde oliva mesmo, tá?
algumas, né, costumam apresentar essas manchinhas mais escurinhas. Não tem que ser via de regra. Você tem que observar o tipo de pera que você tá pintando. Tem umas que tem essas manchinhas bem sépia. E até se estende, faz umas manchas maiores e vai se diminuindo. Mesmo na parte sombra, veja que aparece, né? Vou esmagar um pouco isso. Deixar menos intenso e mais parte, assim, ó, da pele mesmo dela. Menos superficial. E vou fazer isso em todos eles. Eu vou pintar aqui, ó, de sépia, né, o cabinho, igual da maçã, nada diferente. Aliás, essas frutas, a pera e a maçã, elas têm muito em comum. Aqui, fazer o preenchimento. Vou colocar também um pouquinho de branco. E pronto. Temos agora as nossas cerejinhas. E entre as possibilidades de pintura, eu vou preenchê-las todas três, né, com o vermelho tomate. Tudo, tudo, tudo. Agora, eu vou pegar o vinho, vou passar para essa região aqui embaixo, parte voltada para o chão. Eu vou passar nessa parte aqui de dentro. E eu vou manchar um pouquinho também a minha frutinha. Vamos para a próxima. Aqui, olha, eu vou escurecer na região que uma está atrás da outra. Eu vou escurecer a parte voltada para o chão, embora eu não vá fazer um chão aqui. Escurecer nessa região aqui de dentro. Já coloquei, peguei muita tinta, já coloquei nas duas. E o trabalhinho aqui, vou manchar também um pouquinho. Eu gosto de manchar um pouco essas frutinhas. As frutas que cabem, a gente manchar um pouquinho, assim, a pele delas, eu gosto de manchar. Aqui, olha. Passar na região em que uma está atrás da outra. Quem está atrás leva sombra. Parte voltada para o chão. Esfumaçar isso aqui. E vou manchar um pouquinho aqui levemente. Agora, vamos para o branco. Aqui, vou colocar um branquinho. Parte mais alta, mais livre. Nessa região aqui.
Vou passar nessa parte aqui, ó, de encontro entre uma e outra. Aqui embaixo. Deixa eu unir esses tons. E por aqui. Aqui. Deixa eu colocar um pouco aqui mais solto. E vou colocar o excessozinho. Essa frutinha, ela cabe assim, um brilho mais solto. Ou seja, um branco que você vai colocar, que você não vai ter a preocupação de sair emendando. Para os cabinhos, eu vou fazer bem simples também. Pegar aqui o sépia e vou trazendo para cá. Todos estão indo naquela direção, escondendo ali atrás. Então, fazer isso para os três. Se você quiser fazer eles mais grosseiros, colocar um branquinho, enfim. Eu vou deixá-los assim mais delicadinhos mesmo, mais fininhos. Dessa forma. Para esse acabamento aqui, eu vou pegar aqui o azul marinho. Você vai pegar o tom que você gostar, mas um tom escuro. Pode ser o violeta, vinho, cerâmica. Tom que você gostar aí na sua casa. Nem o sépia fica ruim, tá? Uva, por exemplo, também fica muito bom. Berinjela. E vou preenchendo, olha, eu vou fazendo aqui o preenchimento direitinho, encostando na folha, na fruta. E vamos seguindo. Cuidado aí para você não borrar o que já está pronto. Vou crescer aqui, ó, nesse espaço que eu determinei. Mas eu não vou chegar até o final. Eu preciso fazer um fundo para eu trabalhar aqui as minhas flores. Aqui é mais escuro, eu vou trazer até o final. Agora, eu vou pegar o branco e vou começar, olha, a esfumaçar esse branco aqui em cima. Bem assim manchado, não emende demais, não precisa. E você vem trazendo ele aqui para fora, deixando irregular. Olha, fica até uns excessozinhos de tinta que vem aqui na quina desse pincel e que podem ser deixados aqui do lado de fora, podem ser deixados.
E aqui dentro eu vou manchando, não emenda, não precisa emendar muito. E essa parte aqui, ó, deixa mais cheinha, não deixa muito fininho, assim, um risquinho assim, não. Não é que não posso deixar, mas fica mais bonitinho quando já aparece uma pétalazinha. Aqui. E já tá assim tudo manchadinho. Mas veja que essa região aqui eu deixei bem escuro. Agora, você vai formar flores aqui em cima. Não importa a quantidade de pétalas. Tem pessoas que têm uma facilidade de fazer uma flor só com 4 pétalas, acha mais fácil. Tem pessoas que acham que com 5 pétalas é mais fácil, 6. Se você tá começando, não se preocupe se vai ficar com 4. Por exemplo, aqui eu fazia uma com 4. Tá vendo? E você vai fazer outra aqui do lado, aí ficou um espaço muito grande. Olha só, se você colocar só um aqui, vai ficar um espaço muito grande. Aí, você vai e coloca 5. Aí, você diz assim, pronto, fiz tudo errado. Um eu fiz com 4, outro eu fiz com 5. Não tem problema, não. Depois, você vai conseguindo manter, né, a quantidade. Você vai pegando prática e vai vendo aí quantas pétalazinhas fica mais tranquilo para você fazer. Eu, particularmente, faço mais com 5. Aqui, deixa eu fazer esse aqui inteiro, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse acabamento. E eu já posso deixar aqui, ó, o meu acabamento dessa forma. Esse cachinho aqui dessa forma. Para as flores mais formadas, aí eu posso vir aqui com um pouquinho de amarelo, pegar o canário, que ele aparece mais que o limão. Mas pode ser o amarelo limão, pode ser amarelo ouro. Cabinho do pincel mesmo, eu venho aqui, coloco um pinguinho do amarelo. Só assim, aqui e ali, principalmente nas flores que estão mais formadas. Agora, vamos ver esse maior. Ele tem um acabamento para cá, para todos os lados, né? Ele não tem aqui aqui a divisão, né, das maçãs e da pera, enfim, onde a gente começaria com o escuro. E agora, começamos com o escuro onde? A gente sai pintando aqui logo com o escuro. Eu não costumo fazer assim. Eu costumo vir aqui, ó, região central. Vou passando o azul ou o tom que você escolher aí na sua casa. O cerâmica dá flores muito bonitas. Cinza ônix. Aqui eu vou distribuindo, meu pincel é pequenininho, é o número 8, tá? Mas se você quiser flores maiores, aí você vai pegando pincéis maiores. Se você quiser menor, que não é indicado para esse trabalho, que ele é grande, né? Que é uma folha, desenho para ser impresso em uma folha A3 seria mais indicado. Quando a gente faz as flores muito pequenininhas em um trabalho assim, não é que fique ruim, mas a gente tem que ter cuidado para ganhar uma certa harmonia. Olha só, tô trazendo aqui bem próximo do finalzinho. Aqui. Não vou preencher de tudo, mas vou chegar bem perto.
ficar meio manchadinho, não tem problema. Vem muita tinta ainda aqui em cima e manchinhas, assim, lugares que não ficar bem preenchido o tecido, isso vai sumir. Quando eu estou fazendo um trabalhinho assim, esse tipo de acabamento, que cai em cima dos elementos principais, aí eu gosto de fazer ele assim, olha só. Esse lado, igual aquele primeiro que a gente fez. Eu venho aqui com o branco, fazendo as emendinhas, né, dos tons, deixando manchadinho. Mas eu gosto de ter um cuidado de deixar assim, ó, como eu fiz o primeiro. Já certinho, o acabamento já certinho. Como se fossem, né, pétalazinhas aqui pro lado de fora, formadinhas. Eu não deixo esfumaçado em cima da fruta, da vasilha, da flor, enfim, eu não deixo esfumaçado. Depois eu faço a parte de baixo esfumaçado para você entender. Que irregular é importante que você deixe assim, bem irregular, tá bom? Deixa muito certinho, não. Aqui, por exemplo, assim, ó. Não fica bom, não, aquela linhazinha. Você deixa um mais abaixo, outro mais acima, como se tivesse mesmo, né? As pétalazinhas da florzinha. E aqui eu vou seguindo. É como se eu já tivesse aqui metade de uma florzinha aparecendo. Trazer mais pra cá. E vou montando. A parte de dentro, na hora que a gente vier fazendo as flores, a gente deixa isso aqui melhor arrumadinho. Pronto, aqui eu já fiz essa parte que encontra com os meus elementos principais. Deixa eu manchar aqui a parte de baixo. E essa região de fora, às vezes eu faço assim. Aqui vem o azul, eu venho com o branco e deixo esfumaçado, manchadinho. Não deixo uma finalização assim bem certinha. Não tenho muito essa preocupação, tá vendo? Tô deixando aqui meu esfumaçado em cima do meu tecido. Também dá certo. Quase como se fosse uma nuvenzinha. E vou seguindo, né, até o final, fazer tudo juntinho com vocês, viu? Porque eu sei que tem muita gente aí do outro lado que tem muita dificuldade em fazer esse tipo de acabamento. Aqui eu não fiz um chão, eu vou deixar assim. O que tá finalizando isso aqui são apenas as sombras aqui, esse esfumaçado das minhas flores. Limpar o pincel aqui em cima mesmo. Pronto, e olha só que mancha grande que a gente tem aqui, né? E a gente tem que resolver isso. Agora, vamos sair colocando flores mais formadas. Aqui, ó.
Aqui temos uma. E como é que eu fiz essa florzinha? Deixa eu limpar aqui meu pincel. Eu peguei a tinta, olha. Vim com o meu pincel assim, de lado. Peguei a tinta assim, olha, bem pra quina. Encostei ele aqui em cima. Se eu quero a pétala mais estreitinha, eu só encosto e puxo. Olha. Encosto, pressiono sobre o tecido e puxo para um centro. Eu encosto, pressiono para ficar larguinha e puxo para um centro aqui. E assim eu vou fazendo para as 5, uma vez que eu, como disse, costumo fazer mais com 5. Aqui. E aqui está uma florzinha formada. Deixa eu fazer outra aqui. Vou pegar a tinta do mesmo jeito, quando eu quero ela com as pétalas mais cheinhas. Então, eu encosto, pressiono, levo um pouquinho para cada lado e puxo para o centro. Pressiono, estendo um pouco e puxo para um centro. Pressiono, estendo um pouco e trago para um centro. E faço isso para todas elas. E aqui também. Olha só, tá vendo? Fica mais estreitinho as pétalazinhas e ficam assim mais enlarguecidas. Tem uma flor inteirinha formada, eu não vou sair, ó, fazendo outra e outra por aqui. Eu venho aqui e faço uma pétalazinha que tem um centro aqui embaixo, encostando na flor que está totalmente formada. Inteira, né? E saio, olha, fazendo outra. Isso é importante, isso aqui é bem importante, dá uma beleza e tanto para seu arranjinho. Porque se você sair fazendo assim, ó, por exemplo, aqui eu faço mais uma. Vou fazer aqui. Aqui eu faço aqui encostando, aqui, e venho enchendo de flores assim, ó. Aí vem aqui. Olha só, parece que todas as flores estão aparecendo inteiras, que não tem, assim, umas pétalazinhas por baixo. Deixa eu colocar aqui. Vai ficando umas brechinhas pelo meio que a gente não sabe muito bem o que fazer, que não tem muito sentido. Mas quando a gente sai colocando assim, uma embaixo da outra, parece que a gente enche mais o nosso trabalho. Parece que ganha um sentido mais próximo, né, do real. Deixa eu colocar um pouco mais aqui marcado. Aqui eu vou trazer uma manchinha. Todas as flores não precisam estarem, assim, com todas as pétalas bem fortes, bem marcadinhas. Algumas podem ter só uma manchinha, complemento, que já vai dar a ideia de que tem uma flor ali. Aqui, olha. Eu venho colocando 3, aí você diz, cadê as outras 2? Estão escondidas aqui embaixo. Isso vai dando um tumultuado de flores. Quando a gente sai colocando todas assim, ó, por inteiro, aí parece que tem só uma coisa escura lá, com um monte de florzinhas em cima. Quando a gente sai colocando as flores assim, pedacinhos delas aparecendo, aí dá a impressão que o resto dela tá escondido lá embaixo e que é um monte de flores que estão ali. E eu vou colocando aqui, ó. Aí, em alguns lugares eu coloco as minhas pétalazinhas mais formadas, em alguns lugares eu coloco só uma pinceladinha e vai indo. Vamos enchendo aqui o nosso arranjinho. Fica até mais bonitinho quando fica assim umas mais falhadinhas, viu? Aqui, ó.
Olha como fica carregado quando a gente coloca as pétalas todas muito fortes e principalmente as flores assim todas inteiras. Quando a gente vem marcando só, trazendo a ideia que tem uma pétala aqui e outra ali, tem flores por ali, fica mais leve o nosso trabalho. Aqui, por aqui eu vou saindo já com umas batidinhas mais dispersas. E vou seguindo por aqui, ó. Deixando manchinhas. Nem todos os lugares bem preenchidos. Deixa eu melhorar esse aqui, deixar ele mais formado, tá muito afora. Pronto. Fica assim, eu acho que o acabamento, quando a gente deixa ele mais perdido assim, ele fica melhor, fica mais suave do que quando a gente faz ele inteiro assim, fica muito pesado. Aqui vou colocar umas pétalazinhas mais dispersas aí atrás. Pegar o branco. Suaviza. Mas veja que não é um esfumaçado. Eu não costumo esfumaçar, assim, pra cima dos elementos. Porque perde um pouco o sentido, né? Aqui a gente perdeu ela para um espaço vazio. Aqui a gente não dá para perder aqui em cima, porque a gente tá vendo muito nitidamente as frutas. Então, se passa alguma pétalazinha, a gente vai acabar vendo elas direitinho. Vou limpando o meu pincel aqui em volta. E vou colocar o centro para as minhas, o pistilo, né, para as minhas pequenas flores. Aqui. As que estão mais formadas recebem um pistilozinho, e aquelas que estão assim meio perdidas, a gente coloca um aqui e outro ali, tá? Tô só olhando onde eu poderia estar colocando mais algum. Pronto. Bom, gente, esse é o nosso trabalhinho de hoje. Espero que ajude aí a você, Tânia, que pediu. E talvez ajude mais alguém aí, né? Quem sabe? Para hoje é isso. Logo mais eu volto, gente, com a nova ideia. Beijos, até o próximo. Tchau!